Nesse vídeo aqui, basicamente, eu vou falar por que eu comecei a utilizar hormônios, como foi durante o tempo que eu utilizei, por que que eu parei e o que que eu aprendi. E por último, por que que eu perdi todos os cabelos da minha cabeça. Brincadeira, não foi só por isso, não. Acelerou o processo, mas não foi só por isso. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, por que eu comecei a utilizar hormônios? Qual que foi a minha ideia, assim, na época quando eu comecei? Pra eu te explicar isso, eu tenho que puxar lá atrás. Lá atrás, quando eu comecei a treinar. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Fui influenciado pelo meu pai a treinar, ele já fazia musculação, sempre me influenciou com corrida, ciclismo, todos esses esportes. E me influenciou também a entrar na academia. Entrei na academia, juntando essa influência dele e também porque eu me sentia muito feio, me sentia muito esquisito. Na verdade, eu era muito esquisito. Eu tinha 1,85 m e 55 quilos. Vou botar uma foto aí. Então, basicamente, assim eu era, né? E não tinha confiança, na verdade, né? Me faltava confiança, autoconfiança. Então, eu resolvi entrar na academia. Comecei a entrar na academia, comecei a treinar, né, aos poucos. Não sabia muita coisa naquela época, mais ou menos uns 10 anos atrás. Não tinha muita informação. Então, comecei a estudar, comecei a buscar aprender e logo caí nesse mundo, né? O mundo do bodybuilding. E foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sobre nutrição, sobre treinamento, vivi muito tempo da minha vida em torno disso. E aos poucos eu fui começando a evoluir, comecei a crescer, comecei a ficar com um físico maior. E, enfim, comecei a trabalhar numa academia também. Né? Eu trabalhava numa empresa de calçados muito grande aqui da região. E depois disso comecei a trabalhar na academia, no meio período. Então comecei a entrar cada vez mais fundo nesse mundo, né, do bodybuilding. E na academia conheci as pessoas que eu não tinha conhecido antes. As pessoas que usavam hormônios e era normal, né? Até então era um tabu pra mim. Pô, o cara usa hormônio, velho. Que loucura, né? Como que faz? O que acontece, né? Não sabia muita coisa sobre isso. E conheci pessoas lá na academia que utilizavam hormônios. E o momento que tu começa a andar com pessoas que fazem uma coisa que tu não fazia antes e tu não achava normal, aquilo começa a se tornar normal. Então, por exemplo, assim, tu tá andando com uma pessoa que. A pessoa bebe, tá? E tu não bebe. Daí tu começa a andar todo dia com quatro pessoas que bebem. Pra ti, uma hora vai ser normal aquilo. Tu vai talvez ceder aquela pressão, entre aspas, daquele grupo, tu vai começar a beber também. Então é basicamente aquela questão, né, que o ambiente ele molda. E é verdade, eu acredito muito nisso também. E depois de um tempo, nesse ambiente, enfim, desse pessoal, comecei também a utilizar hormônios, né? Fui fazer um acompanhamento médico, tudo certinho e tal. E comecei a utilizar, né? Durante a utilização, eu sofri muito com colaterais, porque os colaterais, eles basicamente são diferentes de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, a queda do cabelo, né? O meu cabelo ele já ia cair naturalmente. Porém, a utilização dos hormônios aceleraram esse processo. Digamos que tu não tenha predisposição para queda capilar. Não vai cair cabelo, tanto que tem gente aí que toma o Ramon Dino, por exemplo. O cara Olímpia tem um cabelinho fechadinho, né? Não sei se é também peruca ou se ele fez implante, mas eu acredito que não, pelo que eu acompanho, né? Acompanhava, enfim. Então, assim, se tem uma predisposição àquilo, é uma predileção, tu vai ter aquele efeito colateral. E eu tinha muita acne, né? Acne, queda capilar, tinha um físico grande, tava grandão, né? Mas tinha muito colateral. E isso me incomodava um pouco, mas não era o que me deixava assim me fazer parar de usar o hormônio, né? E durante o hormônio foi bom, cara, porque assim, tinha um físico grande, né? Bom pro meu ego, na verdade, né? Que é um ponto também que eu vou entrar, né? Consegui chegar num físico bom porque na minha cabeça eu tinha que ter um físico bom para conseguir atender de personal. É porque eu achava assim, ah, não, a pessoa só vai fechar personal comigo quando eu tiver grande, quando ela me olhar como inspiração, né? Essa é a ideia que a gente tem. Mas na verdade não foi isso. Eu comecei depois a trabalhar numa outra academia e comecei a ver que uns caras que tinham metade do meu peso ganhavam 3 vezes mais que eu. Eu já vi personal ganhar 15, 20 mil reais por mês atendendo em sala. Então ali eu comecei a entender, cara, talvez não seja esse o caminho, né? Juntou ali colateral, juntou a parte de eu entender que eu não precisava ter um físico grande para atender, juntou um outro ponto também que eu entendi, cara, ter um físico bom era só ego, né? Ninguém se importa na rua com quanto de braço tu tem, cara. Ninguém se importa. Tu é a única pessoa que se importa com o tamanho do teu braço. Então, assim, eu comecei a maturar mais, ficar mais maduro de fato, né? Comecei a entender que, cara, o meu físico era só mais ego. O que eu tinha que entender na minha vida era construir uma maneira de ter uma vida que eu melhorasse sempre,
trabalhasse com algo que eu goste e começasse a ganhar dinheiro. E, cara, sinceramente, hormônio, ter um físico grande, não me ajudava com isso. Quando eu juntei esses pontos, né? Juntei o ponto de entender que a pessoa que não tinha físico ganhava muito mais do que eu, a pessoa que não tinha nenhum tipo de efeito colateral, né? E eu também, terceiro ponto, estava prejudicando a minha saúde. Foi um outro ponto que eu também olhei muito, né? Então, assim, basicamente, assim, eu parei por três pontos principais. Não preciso de físico, porque é só ego. Tenho muito efeito colateral. E não preciso ter um físico maior do mundo, porque, na verdade, isso vai prejudicar minha saúde, né? Que é o que o hormônio faz com, enfim, hipertrofia do coração e várias outras questões, né? Que eu não vou entrar aqui no vídeo. Mas basicamente o teu coração também é um músculo. Então quando tu toma hormônio, ele aumenta os teus músculos e aumenta também o teu coração. Então assim, tu também está prejudicando o teu coração de fato. Então juntando esses três pontos eu resolvi parar de utilizar. Parei de utilizar e busquei também nesse ponto assim uma vida mais saudável, né? Mudei também minha alimentação para uma alimentação mais flexível. Meus treinos são mais flexíveis também, eu incluí cardio. Então assim, eu fui arranjando a minha vida para entender que saúde é o mais importante. Porque, cara, se tu quer viver mais, tu pode ter dinheiro, tu pode ter o que que tu quiser, velho. Pode ter casa, pode ter carro, tu pode ter um emprego foda. Não, nada disso vai adiantar se não tiver saúde. Então, um homem enfermo, ele só tem um objetivo, que é ter saúde. E um homem com saúde, ele pode ter 1000 objetivos. Então, basicamente, foi isso também que me fez fazer essa mudança, né? E eu aprendi, cara, com tudo isso, nessa pasteurização dos hormônios, foi basicamente que a gente é influenciado por muitas coisas. Eu acho que o ser humano ele é influenciado a toda hora. Eu sou influenciado porque eu olho, vocês são influenciados pelo que vocês olham. E o ambiente ele molda também o que tu vai definir como tua vida. Então, acho que foi bom ter utilizado para eu saber que aquilo não era o caminho. Acho que foi uma fase que eu devia ter passado e eu passei. E eu entendi que aquilo não é necessário. E me fez maturar também. Eu acho que não existem. A gente não erra na vida, a gente na verdade, a gente erra. Mas se a gente persistir naquele erro, a gente vai continuar só errando, a gente não vai chegar no fim principal, que é viver no ápice, que é melhorar como pessoa. Então, para eu melhorar como pessoa, eu tenho que sempre refletir com os meus pensamentos sobre os meus erros. E eu refleti sobre esse erro e vi que, cara, foi bom ter utilizado, foi bom ter passado por aquilo, para entender que é aquilo que eu não queria. E, enfim, hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês entenderem que, cara, se tu for utilizar hormônio, pensa duas vezes. Porque eu não quero ser aquele cara assim, ah, pô, o cara usou e agora tá falando pra não usar, o cara querendo cagar regra. Não, velho. Tô falando pensa duas vezes, porque às vezes, cara, tu tá sendo influenciado por um ambiente. Claro, vamos tirar aqui o ponto de que tem uma genética muito foda e que tu vai conseguir ganhar dinheiro com o esporte. Aí, cara, tudo certo. Mas, velho, se tu não vai ganhar dinheiro com isso, talvez não faça nem sentido tu começar a utilizar isso, porque na verdade tu vai só prejudicar a tua vida. Tu vai estar diminuindo o tempo de vida através disso. Por mais que tu, pô, cara, agora eu tô grandão, tô bem, tô com 50 de braço. É só tu que se importa com isso. Ninguém mais se importa com isso além de tu mesmo. Então, é muito essa reflexão que eu quero deixar, né? Se tu busca ser uma pessoa melhor todos os dias, se tu busca viver no ápice, é isso que eu falo aqui, é isso que eu vou estar trazendo sempre. Então, pensar sobre essa questão de utilização dos hormônios também é importante para te entender como viver no ápice, né? Bora pra cima.